nós vamos falar sobre o peso do Evangelho. E eu quero ler a palavra de Deus juntamente com você. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 43. A palavra de Deus diz assim: e Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado às pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se essa pedra cair sobre alguém, essa pessoa virará pó. O tema hoje é o peso do Evangelho, ou qual é o peso do Evangelho. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos na tua presença. Lhe peço que essa palavra venha alcançar o mais íntimo de cada um de nós, que estamos presenciando, Senhor, a tua palavra ser ministrada. Adoramos o teu santo nome, e lhe pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, e que essa palavra vá de encontro a cada um das pessoas que estão participando conosco nessa hora. Jesus, eu lhe peço que o Senhor entre em cada casa, em cada lugar onde estamos chegando através dessa live, Senhor, e que as vidas sejam transformadas, e que o peso do teu Evangelho venha sobre cada um. No nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a força do inimigo agora, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, amém. Jesus aqui deu uma ideia de o que era o peso do Evangelho. Ele falou que eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês. Ele chama o Evangelho de reino de Deus. Certa feita Jesus estava enviando os seus discípulos. Ele falou assim: olha, avisa que o reino de Deus está chegando. O reino de Deus chegou através do Evangelho, as boas novas de salvação. E ele fala que onde essa pedra cair, aquilo que estiver debaixo vai virar pó. E quem cair em cima dessa pedra estará em pedaços. Ele estava falando diretamente para o povo judeu, que estava acabando de rejeitar o Evangelho. E na verdade, imagina o Evangelho, que é o reino de Deus. O reino de Deus chegou através do Evangelho. Jesus, João Batista, os apóstolos, todos falaram do Evangelho. E todos falaram que eram as boas novas do Senhor, eram as boas novas de salvação. O reino de Deus chegou através de Jesus e através do Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho, ele tem um peso. Ele chega para dominar, e ele não aceita que fica nada. Ele tira todo o caroço. Se o Evangelho fosse um caldo, um mingau de fubá, não ia ter pelotas, ia ser puro. Sabe quando você vai fazer uma massa para fazer um reboco, e aquela massa fica com pelotas de areia? Por isso que você peneira bem a areia, para que não fique pelotas. O nosso Deus, ele chega com o Evangelho, através de Jesus Cristo, para que tudo se torne puro. Tudo aquilo que cai dentro de um moinho, tudo aquilo que cai dentro de um pilão, tem que sair moidinho, tem que sair refinado. E o Evangelho, quando ele chega com peso para nos refinar. E quando ele chega na vida da gente, ele nos refina, ele nos purifica. Por isso que os judeus naquela época não aceitaram o Evangelho, porque eles estavam presos à religião, estavam presos a dogmas, e eles não quiseram receber o Evangelho da forma que ele é. Mas você pode imaginar que esse peso desse Evangelho vem te machucar, te destruir, trazer uma vida pesada, cheia de dogmas. Não. Jesus mostrou esse peso desse Evangelho. Ele falou, em Mateus capítulo 11, ele disse assim, naquela ocasião Jesus disse: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas, sem instrução, aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivesses prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim
todos vocês que estão cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Olha só, de uma maneira Jesus diz que ficaríamos em pedaços quando o reino de Deus, o evangelho chegasse até nós, viraríamos pó. Mas por outro lado, ele fala que esse evangelho ia nos purificar, ia nos trazer uma leveza, ia trazer uma libertação, ia nos fazer flutuar. Eu estava imaginando esses dias, uma das minhas práticas esportivas é correr, e eu estava imaginando, eu não sei se essa conta está certa, mas cada passo que você dá andando, você não tira os pés do chão. Ora um pé está no chão, outra hora o outro pé está no chão. Mas quando você corre, um certo momento, você fica todo no ar. E eu tinha muita vontade de voar sem avião, sem asa, sem nada. Sair assim e voar igual um passarinho faz. E eu entendi o seguinte: se eu corro 2 quilômetros, eu fiquei no chão 1 quilômetro e no ar outro quilômetro. Se eu corro 5 quilômetros, 2,5 quilômetros eu fiquei no chão e 2,5 quilômetros eu fiquei no ar. Se eu corro 20 quilômetros, 10 quilômetros eu fiquei no chão e 10 quilômetros eu fiquei no ar. Porque se cada passo que eu mudo, eu fico no chão e fico no ar, eu divido isso por 2, então eu voei. Se eu corri 20 quilômetros, na verdade eu flutuei, eu voei 10. Imagina o peso do evangelho. O peso do evangelho vem justamente para mostrar para a gente que a gente pode fazer coisas que a gente acha que a gente não faz, e estamos fazendo há muito tempo. Ele tira o véu da nossa mente, ele tira a venda dos nossos olhos, e nos mostra a leveza que é viver. Viver com o evangelho é sacrifício, mas é um sacrifício prazeroso. O mesmo sacrifício que a gente quando a gente vai trabalhar num serviço que a gente ama. A gente sua, a gente desgasta, mas está lá a gente de novo, doidinho para voltar ao trabalho. Aquela mulher que acaba de dar à luz a um filho, né? Quanta dor deve ser um parto normal, e o cesariano deve ser pior ainda. Daí a pouco ela está querendo ser mãe de novo. Por quê? Porque aquele sacrifício trouxe leveza, e a Bíblia diz isso. Ela passa o sacrifício do parto, mas aquela dor ela desaparece da sua mente pela alegria de ter colocado uma pessoa no mundo. A Bíblia diz isso. O evangelho ele vem para trazer leveza. Qual é o peso do evangelho? E qual é o peso do mundo secular? Quando eu falo de mundo secular, eu estou falando de um mundo que até sabe que a Bíblia existe, sabe que Jesus existe, um mundo até que tem uma religião, mas que não liga para isso, não importa, acha que Deus é bobo. Um mundo que está totalmente divorciado de uma vida com o evangelho, sabe que o evangelho existe, até acredita de certa forma que ele é verdade, mas não trouxe para si esse evangelho. Qual a diferença de você escolher o peso do evangelho? Porque muitas pessoas medem o peso do evangelho e falam: não quero não. Muitos. Na Bíblia tem várias pessoas. Um jovem rico não quis, achou que o evangelho era pesado, virou as costas. Uma multidão de discípulos que estava com Jesus, viraram as costas, ficaram só os 12. Pilatos perguntou a Jesus qual que era a verdade, antes de Jesus falar alguma coisa, já virou as costas, ele não quis saber da verdade. 10 leprosos foram curados pelo poder do evangelho, e só um voltou. E tantas pessoas têm rejeitado, estão dizendo que o evangelho é muito pesado. E eu te pergunto, compare o peso do evangelho com o peso do mundo secular. Esse mundo que está aí fora nos esperando, esse mundo que muitas pessoas estão presas nele. Infelizmente a maioria das pessoas, elas preferem ficar presas nesse mundo que tem pessoas que não nos deram valor.
Lá no mundo, nós nos relacionamos com tantas pessoas que não nos deram valor. Lá no mundo, tem tantas pessoas que exploram de nós, de todos os sentidos. Exploram a nossa alma, exploram o nosso corpo, exploram o nosso dinheiro, exploram o nosso tempo. E nós gostamos muito mais de ficar pensando nessas pessoas e achando que essas pessoas são muito melhor. E ficamos agarrados lá, ao invés de receber o Evangelho. Lá no mundo, quando eu estive até os 23 anos, quantas pessoas me fizeram sofrer? Quantas pessoas exploraram de mim? Eu não tenho saudade nenhuma dessas pessoas. Eu não estou preso a essas pessoas. Que quando o reino de Deus veio sobre a minha vida, tudo que Jesus passou a me dar foi muito melhor do que eu tive lá no mundo. Infelizmente, tem pessoas que estão valorizando muito esse mundo secular. Tem saudade da exploração que fizeram com você no passado. Tem saudade por quê? Porque fica só pensando nisso. Não olha, não tem um espírito de gratidão que o Evangelho traz no coração daquele que recebe o Evangelho. Jesus fala: eis que faço nova todas as coisas. Qual peso você prefere? O peso da liberdade do Evangelho ou o peso desse mundo que nos aprisiona? Esse peso que esse mundo, se você está nesse mundo secular, você está sendo tremendamente decepcionado. Você está preso a pessoas que exploraram de você e você não consegue sair desse passado. Mas quando o Evangelho chega na nossa vida, vem a leveza. E eu te pergunto, qual é melhor, o peso do Evangelho ou o peso do mundo secular? Jesus ensina o que o mundo não pode ensinar. Olha o que ele diz no versículo 25. Naquela ocasião Jesus disse: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Vamos comparar o peso do mundo com o peso do Evangelho. Jesus ensina que o mundo não pode ensinar a qualquer um. Não é assim o vestibular? Seleciona. O mundo seleciona. Não, você não pode. Você não tem o perfil. Você não é o ideal. Você não tem a altura ideal. Você não tem a preparação física ideal. Naqueles testes, né, que você faz de força física para entrar em alguns empregos. Não, você não dirige tão bem. Você não digita tão bem. Você, quantos idiomas que você fala? O mundo secular, ele seleciona. Jesus aqui no versículo 25, ele fala que Deus chama os pobres, aceita aqueles que não estudaram, aqueles que não falam 2 idiomas, e fala mal o idioma da sua pátria. Ele chama os baixinhos, os altões, os gordinhos, os magrinhos, os feinhos, os bonitinhos, todos para ele. O Evangelho ele nivela. O mundo não, o mundo seleciona. Quantas vezes você foi colocado de lado? O mundo te seleciona. O peso do mundo é assim. Apenas o Evangelho aceita qualquer um, como aceitou eu. Em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Eu ainda vou ganhar um microfone de lapela ou auricular. Para ficar mais fácil para me manusear com as minhas mãos aqui. Glória a Deus por isso. Ou vou comprar, né? Melhor. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 30. Atos capítulo 10, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: então Pedro começou a falar, ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de igual modo. Deus trata a todos de igual modo. O mundo seleciona. O mundo fala para mim e para você: você não tem o perfil, você não tem a altura, você não está nesse nível.
mas o Evangelho nos trata da mesma forma. Eu quero ler Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem, este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre, fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. O Evangelho não te julga dessa forma. Não existe melhor lugar para um ou para outro. O Evangelho tem espaço para qualquer pessoa. O Evangelho é leve, o mundo é pesado. O mundo só nos trata assim. O mundo, ele é pesado. O mundo, ele seleciona. Deus, mesmo numa atitude salvadora, nos nivelou pelo Evangelho. Deus mesmo quis assim. Jesus, quando ele fala que ele escondeu isso das pessoas sem instrução, Jesus mesmo fala, olha, as pessoas procuraram chegar até mim pelas suas próprias condições e conhecimentos, mas dessa forma, sem um arrependimento, sem aceitar o peso do Evangelho, vir e destruir. Sabe o que ele estava dizendo? Esses sábios e entendidos, ele não estava fazendo acepção dessas pessoas, ele estava dizendo que pessoas queriam o Evangelho sem virar pó. As pessoas queriam ser o Evangelho sem ser refinado pelo Evangelho. As pessoas queriam o Evangelho e mais o mundo secular. Ele está dizendo que aqueles que se colocam vazios estão prontos para receber o Evangelho. E ele diz no versículo 26, sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso. Deus teve prazer em não fazer acepção de pessoas. Numa atitude salvadora, ele não colocou o Evangelho com um peso que as pessoas não pudessem carregar. Ele não teve uma atitude de seleção. Eu quero dizer para você que o peso do mundo é pesado. O peso do mundo é pesado. A Bíblia nos mostra primeira carta de João, capítulo 2. No versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se você ama o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Ele fala que o mundo é do pecado, é do orgulho, é da soberba, e ele fala, não ame esse mundo secular. Ele nos mandou amar o Evangelho, porque o mundo secular, ele é soberbo. O mundo secular seleciona. E por que a gente fica agarrado nesse mundo secular? O mundo secular, ele é tão pesado. O peso do Evangelho é leve, é liberdade. Em João capítulo 8. João capítulo 8. Olha o que diz a leveza do Evangelho, versículo 36. Se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O Evangelho, ele tem um peso de liberdade. Isso aconteceu comigo.
Depois que eu recebi o Evangelho, eu tive uma liberdade tão grande, que toda aquela opressão que o mundo me ofendeu, e como eu ficava preso a esse passado, Jesus me libertou e tirou esse peso da necessidade de pecar. Chegava final de semana, eu só maquinava coisas que davam prazer para o meu corpo, só pensava em coisas pecaminosas, e achava que eu era livre. O Evangelho me tirou disso. O peso do mundo nos faz perecer. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Aí o mar entregou seus mortos que estavam nele. A morte, o mundo dos mortos, também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram julgados no lago de fogo. E este lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. O peso do mundo é perecer. O peso do mundo é perecer. Aqui diz que as pessoas que não receberam o Evangelho foram julgadas no lago de fogo junto com o diabo. O peso do mundo é tão pesado que ele destrói as pessoas no pecado, e o fim dessas pessoas é o lago de fogo. O peso do Evangelho nos dá a vida eterna, nos dá permanência. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Vive para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, o Evangelho é a vontade de Deus. Jesus Cristo veio para trazer a vontade de Deus para nós, morreu na cruz, ressuscitou para nos dar essa liberdade. O mais difícil Ele fez. Nós não suportaríamos a cruz e nem teríamos condição de ressuscitar nós mesmos. O Evangelho veio para nos dar essa liberdade que grita dentro de nós. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, a cobiça passa, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Se o Evangelho, se o mundo me leva ao pecado, que me leva a perecer, a ser destruído, o Evangelho, a leveza do Evangelho, nos dá a vida eterna e a permanência. O peso do mundo nos faz pertencer ao diabo. 1 de João 5, primeira carta de João 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Você prefere o Evangelho ou o mundo? O Evangelho está debaixo do poder de Deus. O mundo inteiro está debaixo do poder do diabo, diz a palavra de Deus. Qual é melhor? Qual peso é melhor? O do Evangelho ou do mundo? O peso do mundo está esmagado pela opressão de Satanás. O peso do mundo está ali, oprimido por Satanás e seus anjos. Jesus nos carrega nos braços com o Evangelho. Quando Ele foi para a cruz, Ele nos estava nos dando a leveza de pertencer a Ele. O peso do Evangelho nos faz pertencer a Jesus. Em Mateus capítulo 11, no segundo texto que eu li, quando Jesus começa a falar que Deus agradou de aceitar qualquer um, que o Evangelho veio para qualquer pessoa, que o Evangelho não seleciona, Ele aceita qualquer um. No versículo 27, Ele fala assim: o meu Pai me deu todas as coisas, e ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar
quem é o Pai. Olha só, quando eu recebo o Evangelho, eu passo a pertencer ao Pai. Por quê? Porque o Filho me revela ao Pai, o Pai me revela ao Filho. Olha que diferença. Ele disse assim no versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas cargas, que eu lhes darei descanso. Olha só, o peso do Evangelho nos faz pertencer a Jesus. O peso do mundo é aprender com o diabo. João, capítulo 8. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Olha só. Ele falou isso para aquelas pessoas que estavam rejeitando o Evangelho. O peso do mundo é aprender com o diabo, fazer aquilo que o diabo quer. Você já ouviu essa expressão? Como é que você está, fulano? Do jeito que o diabo gosta. A festa hoje vai ser do jeito que o diabo gosta. O bicho vai pegar. É, uai. O peso do mundo é aprender com o diabo. O peso do Evangelho é aprender com Jesus. Olha o que ele disse. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Você prefere o peso do mundo? Você vai ser doutrinado pelo diabo. Você prefere o peso do Evangelho? Você vai ser doutrinado, ensinado por Jesus Cristo. O peso do Evangelho é aprender com Jesus Cristo. O peso do mundo é viver de mentira. João 8, a outra parte do versículo 44, ele fala assim: desde a criação do mundo, ele foi assassino, e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe a verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras. O peso do mundo é viver na mentira. O peso do mundo é viver de miragem, viver de ilusão, viver anestesiado pelas emoções, pelos efeitos que o mundo oferece. O mundo oferece tanta distração para desviar você do foco do Evangelho, e as pessoas querem viver distraídas. Eu, por exemplo, a distração que eu tinha era beber, porque eu não podia ficar sem usar esse tipo de droga, bebida alcoólica, cerveja, porque sem a cerveja eu ficava triste. Então a cerveja era uma mentira na minha vida, porque eu não conseguia ficar feliz sem cerveja. Já tem quase 30 anos que eu sou muito mais feliz sem essa droga dessa cerveja. E qual que é a droga que o mundo tem te prendido lá? Qual que é a mentira que o diabo tem te pegado? Eu vi um rapaz dando uma entrevista hoje. Eles perguntaram para ele quantas namoradas ele teve. Ele falou que ele contou que ele teve voluntariamente, e aquelas que ele teve que pagar, 1.200. Iludido. O mundo prendeu ele nisso. Prendeu ele nisso, na prostituição. O mundo, ele prende as pessoas nisso, na mentira. Esse moço que deu essa entrevista, ele foi iludido pela mentira. Que se ele tivesse a próxima, ele já está em 1.200 e não tem nenhuma. 1.200 e não tem nenhuma. Está só. O mundo pegou uma mentira para ele. Satanás pegou uma mentira para ele. O Evangelho é o único que pode nos proporcionar o verdadeiro descanso. E eu parto para a finalização no texto que nós estamos conversando.
A Bíblia diz no versículo 29, e sejam meus seguidores, e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Qual é o peso do Evangelho? O peso do Evangelho é leve. Você que frequenta uma igreja evangélica, você que está no Evangelho e está achando que está pesado, aceita Jesus, porque você só aceitou a religião, porque o peso do Evangelho é leve, a carga é leve, porque ele tira o pecado, ele tira o abandono, ele tira a mentira, ele tira a falsidade, o Evangelho tira o julgamento, o Evangelho tira a seleção mundana que nos seleciona. É melhor um dia no Evangelho do que 1000 dias no mundo. Salmos 84, versículo 10. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos 84, versículo 10. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Meu Deus, é melhor estar na porta do Evangelho do que estar no meio do mundo. É melhor você ser o último. O Evangelho não tem último, não tem, mas se tivesse, seria melhor ser o último no Evangelho do que ser o primeiro no mundo. E agora, qual é o peso que você prefere? E eu termino com Mateus 8. Mateus, capítulo 8, versículo 34. Na verdade é Marcos 8. Marcos 8, 34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida eterna. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Você está achando que a vida verdadeira está lá no mundo secular? A vida verdadeira está em Cristo Jesus. E Ele disse que Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual peso você vai escolher hoje? A definição está com você. Se você define o peso do Evangelho, você vai entender que você precisa de receber Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Faça essa oração comigo agora. Se você quer o peso do Evangelho sobre a sua vida. Essa mensagem está gravada no YouTube. Você pode ver ela de novo. Você pode remoer essa fala. Eu mesmo faço isso, para me aprender bem aquilo que Deus nos ensinou. Você mesmo pode voltar nela e ver qual é o peso do Evangelho, para ver se é isso mesmo que você quer. Se o mundo é mais pesado, ou se o Evangelho é mais pesado. A decisão é sua. Se você quer, receba Jesus agora com seus lábios e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço
que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, diga o seu nome aí, te recebo agora, porque reconheço isso que confesso e quero a vida eterna. Eu arrependo dos meus pecados e me entrego a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero orar por você. Senhor, sela essa palavra dessa pessoa, escreve o nome dela no livro da vida do Cordeiro, como nós lemos aqui em Apocalipse. Aquele que não foi encontrado no livro da vida do Cordeiro será lançado para sempre no lago de fogo. Senhor, que essa pessoa que está orando comigo agora sinta a leveza do Evangelho, a liberdade que o Evangelho traz, que eles aprendam, que elas aprendam com o Senhor, que é manso e humilde de coração, e nessa hora eles começam a encontrar o descanso para a alma deles. No nome de Jesus, abençoe todos aqueles que estão conosco. Fica permanente nessas casas, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, nos procure. Nós estamos aqui na igreja, funcionando de 9 da manhã até 6 da tarde, todos os dias. Temos as nossas redes sociais, você pode nos achar ali, pode nos procurar. Nós podemos ir até a sua casa, você pode vir até aqui, e nós podemos te ensinar mais sobre Jesus. Nós não temos uma religião, nós temos Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Se você puder colocar a mão no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê shalom. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.